Rebeca não tinha papas na língua. Sempre que saía com Felipe, ela pedia presentes para ele, e eram presentes caros. Felipe comprava para ela tudo o que ela pedia. Ele, que sempre tinha sido tão focado em seu próprio trabalho, estava apaixonado por Rebeca. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Felipe desde sempre tinha sido um homem bom. Ele tinha vindo de uma família humilde e precisou trabalhar muito para conseguir comprar a sua casa e conquistar a sua independência financeira. Ele trabalhou arduamente durante anos na construção civil. Ele era forte e saudável, então as pessoas viam seu físico e o contratavam para trabalhos braçais. Ele ajudou a construir muitos prédios da cidade e, enquanto isso, foi juntando dinheiro. Quando ele tinha dinheiro suficiente para conseguir comprar uma casa, mesmo que pequena, ele parou de trabalhar. Como ele tinha uma boa reserva de dinheiro, ele decidiu investir em alguns cursos. Felipe desde sempre adorava admirar casas bonitas. Ele sempre sonhou em ter uma casa própria. Ele sonhava em conseguir comprar a sua própria casa, trabalhando honestamente, sem nunca precisar roubar, enganar ou fazer mal a ninguém. Não precisava ser uma casa grande, só precisava ser dele. Era esse o seu sonho. E esse sonho vinha devido à sua infância. Quando era criança, ele nunca teve uma casa. Seus pais e ele viviam mudando de acampamento para acampamento. Algumas vezes tinham até mesmo enganado pessoas. Felipe se lembrava de um episódio em particular que sempre apertava o seu coração quando ele lembrava. Ele ainda era criança, com cerca de 4 anos, e seus pais tinham ido até a casa de um casal de idosos pedir abrigo. O casal de idosos disse que não poderia ajudar. Eles alugavam um lugar, pois precisavam do aluguel para poder comprar remédios. Os pais de Felipe então pediram ao casal de idosos que os deixasse ficar ali por 2 semanas. Os idosos se compareceram pelos pais de Felipe e pelo próprio Felipe, que ainda era uma criança. Os pais de Felipe então combinaram com o casal de idosos que pagariam um valor bem baixo para ficar ali por 2 semanas. O casal de idosos aceitou. Apesar de ser um valor baixo, eles poderiam pelo menos comprar uma parte dos remédios. Eles ficaram ali por 2 semanas e o casal de idosos os tratava tão bem que até levavam comida para eles. Felipe se lembrava que ganhava balas e chocolates daquele casal. Porém, quando faltavam 2 dias para completar as 2 semanas, os pais de Felipe o acordaram no meio da madrugada. Eles falavam baixo e mandavam ele arrumar suas coisas rápido e silenciosamente, pois estavam indo embora. Aconteceu que os seus pais enganaram os idosos proprietários daquele lugar. Antes de pagar pela casa que foi alugada para eles por 2 semanas, eles deram um jeito de fugir durante a madrugada. Enquanto fugiam, os pais de Felipe falavam que algumas pessoas mereciam ser enganadas, pois eram muito bobas. Na época, Felipe não entendia, mas conforme foi crescendo, ele entendeu que seus pais não eram boas pessoas. Ele demorou a aceitar isso, pois ele amava os pais, mas seus pais eram golpistas. Eles tiravam proveito de pessoas boas e isso foi algo que Felipe não pôde aceitar. Felipe tentou mudar a mente de seus pais, tentou dizer a eles que não precisavam ser assim, mas seus pais não quiseram ouvir. Sendo assim, Felipe se afastou dos pais. Ele se lembrava de que quando disse aos pais que iria cortar relação com eles, seus pais disseram a ele que a honestidade não o levaria a lugar nenhum. Felipe chorou ao ouvir isso, mas prometeu a si mesmo que a honestidade o levaria ao sucesso. Ele seria diferente de seus pais. Com tanto amor por casas, ele decidiu que queria ingressar na carreira de corretor de imóveis. Ele então fez o curso de Gestão de Negócios Imobiliários. Assim que concluiu o curso, ele já procurou estágios e conseguiu um emprego muito bom. As pessoas elogiavam Felipe, diziam que ele tinha uma energia muito boa. E claro que essa sua energia boa ajudou e muito em seu trabalho. Ele levava os possíveis compradores para conhecerem as casas e falava tão bem dos imóveis que começou a vender muitas casas. As pessoas sentiam que Felipe era um corretor de imóveis diferenciado. Ele tinha amor por sua profissão. Em poucos meses, Felipe conseguiu vender tantas casas que conseguiu juntar um bom dinheiro. Foi durante um dia de trabalho normal que ele conheceu Rebeca. Ela era uma mulher linda, engraçada e divertida. Felipe se interessou por ela no mesmo dia. Rebeca o convidou para sair e em poucos dias os dois já estavam namorando. Rebeca não tinha papas na língua. Sempre que saía com Felipe, ela pedia presentes para ele e eram presentes caros. Felipe comprava para ela tudo o que ela pedia.
Ele, que sempre tinha sido tão focado em seu próprio trabalho, estava apaixonado por Rebeca. Rebeca dizia sempre a Felipe que o amava muito. Felipe, que tinha sofrido tanto com seus pais e nunca tinha namorado antes, era muito carente. Ele se apaixonou por Rebeca. Logo, Felipe conseguiu comprar a sua tão sonhada casa. Ele se apaixonou por uma casa que precisava vender. Ele se apaixonou tanto que decidiu comprá-la. Ele conversou com seu chefe e conseguiu um bom desconto para comprar a casa e ele comprou. Ele e Rebeca foram morar na casa e foram meses muito felizes. Felipe amava a Rebeca e quando ela disse que queria um filho, Felipe não pensou 2 vezes. 2 meses depois, Rebeca engravidou. Alguns funcionários do trabalho de Felipe diziam para ele ter cuidado com Rebeca. Diziam que ela estava enganando ele. Mas Felipe estava muito apaixonado por Rebeca e seu futuro filho. Ele não queria acreditar que sua namorada era uma má pessoa. Enquanto ainda estava grávida, Rebeca disse a Felipe que queria se casar antes de ter o bebê, pois seria melhor para o filho ter seus pais casados. Felipe então fez o pedido de casamento para Rebeca em um restaurante chique, o preferido de Rebeca, e ela aceitou. O casamento de Felipe e Rebeca começou a ser planejado. Felipe pensou em fazer uma cerimônia simples, pois queria guardar o dinheiro para sua lua de mel e também para comprar tudo o que seu bebê fosse precisar. Mas quando ele falou isso para Rebeca, ela ficou irritada. Ela disse que queria uma cerimônia chique, grande, com muitos convidados e cara, pois era isso que ela merecia. Felipe disse à esposa que eles precisavam guardar o dinheiro para o bebê, mas Rebeca disse que a prioridade era ela. Felipe começou a perceber que Rebeca não era a mulher boa que ele tinha conhecido. Como ela poderia preferir usar o dinheiro para pagar uma festa de casamento, para impressionar pessoas que nem eram próximas deles, ao invés de usar para a lua de mel dos dois e para o seu futuro filho? Felipe se impôs e disse para Rebeca que já estava decidido. O dinheiro seria para a lua de mel e para os cuidados do filho. Ele a enfrentou como quando precisou enfrentar seus pais. O casamento acabou sendo apenas no cartório. Rebeca disse que, como não teria uma festa grande e glamurosa, preferia não ter festa nenhuma. 1 mês após o casamento no cartório, o filho do casal nasceu. Ele recebeu o nome de Samuel. Felipe mesmo que montou o berço e decorou o quarto do filho. Ficou um quarto lindo e Felipe se emocionou ao perceber que poderia prover ao filho tudo aquilo que ele nunca teve. Rebeca, por sua vez, estava diferente. Ela não demonstrava mais carinho por Felipe e nem mesmo por Samuel. Felipe, preocupado, levou Rebeca ao médico. Ele achou que ela poderia estar com depressão pós-parto, mas o seu diagnóstico foi que ela não estava sofrendo dessa condição. Felipe então deixou que a esposa descansasse durante alguns dias. Ele pensava que ela deveria estar com um humor diferente por causa do parto. 4 anos se passaram e Felipe não conseguia mais conciliar os cuidados de Samuel com o seu trabalho de corretor de imóveis. Ele estava tão cansado que aquilo estava atrapalhando o seu humor e, consequentemente, as suas vendas de casas. Rebeca ficava tempo demais no celular e não fazia nada. Felipe percebeu que estava ganhando bem menos dinheiro, então disse à mulher que ela precisava ajudar a cuidar de Samuel. Rebeca disse que eles deveriam contratar uma babá, mas Felipe avisou a mulher que não tinha mais dinheiro. Ele precisava trabalhar para recuperar todos os gastos que tinha tido nos últimos anos, mas para isso ele precisava da ajuda dela. Rebeca então perguntou ao marido como ficaria o cartão de crédito dela, as compras de roupas e as viagens. E Felipe disse que tudo isso teria que esperar. Felipe disse que usariam o dinheiro apenas para o essencial. Ele avisou que precisariam ficar alguns meses sem exagerar nos gastos para conseguir se reerguer. Rebeca visivelmente não gostou de ouvir aquilo e começou a brigar com Felipe. Felipe pegou seu filho, que estava brincando no chão, e o levou até seu quarto. Ele pediu a Samuel que ele ficasse ali no quarto brincando, pois ele precisava falar com a mamãe a sós. Samuel, que era um menino doce e amava o pai, sorriu e concordou. Ele obedeceu ao pai. Felipe voltou para a sala e disse a Rebeca que eles tinham gastado muito nos últimos anos, então o dinheiro tinha acabado. Era normal, mas eles iriam se reerguer. Felipe ainda tinha seu trabalho e, trabalhando com poucas folgas, ele conseguiria juntar dinheiro. Enquanto isso, Rebeca precisaria cuidar do filho e da casa. Rebeca riu sarcasticamente e disse a Felipe que ela não tinha nascido para ser dona de casa. Ela gritava que Felipe tinha sido irresponsável em deixar o dinheiro acabar. Felipe não conseguiu acreditar que Rebeca estava dizendo aquilo. Nervoso, ele gritou que ela era uma ingrata, preguiçosa.
A discussão dos dois se acalorou, os dois gritando um ao outro, apontando o dedo na cara um do outro. Por fim, Rebeca pegou seu celular, mostrou a tela para Felipe e gritou: "Você é um homem tão inútil que eu fui atrás de outro." Felipe olhou a tela do celular e era uma foto de Rebeca junto a outro homem. Na foto, os dois estavam deitados em uma cama, abraçados. A voz de Felipe falhou. Ele sentiu como se alguém tivesse roubado seu ar. Ele não conseguiu acreditar. Vendo Felipe chocado, Rebeca deu risada e disse que estava com aquele homem há meses e que tinha decidido ficar com ele definitivamente. Rebeca foi para o seu quarto, arrumou suas malas rapidamente e saiu da casa batendo a porta. Felipe se sentiu desamparado. Ele pensou em acabar com tudo. Mas Samuel foi até ele e abraçou as suas pernas. Inocentemente, ele perguntou ao pai o que estava acontecendo. Felipe respondeu ao filho que estava um pouquinho triste, mas que logo iria ficar bem. Samuel então foi até a cozinha, arrastou uma cadeira, subiu em cima dela e abriu a porta da geladeira. Ele foi até Felipe com um potinho cheio de sorvete. Ele disse: "Aqui, papai, peguei sorvete para você. Você sempre deixa eu tomar sorvete quando eu estou dodói." Felipe olhou para o filho, que estava estendendo a ele uma tigela cheia de sorvete com cobertura. Felipe começou a chorar copiosamente. Em poucos meses, Rebeca se divorciou de Felipe e conseguiu tirar tudo dele. O homem com quem ela se relacionava era um advogado e ele a ajudou a tirar tudo de Felipe. Felipe disse para Rebeca que não iria resistir ao processo, mas pediu que apenas deixassem Samuel ficar com ele e ela podia ficar com todo o resto. Rebeca aceitou. Sem casa, Felipe perdeu o emprego. Seu chefe disse que estava triste pela situação de Felipe, mas que não podia fazer nada. Ele não tinha mais um endereço fixo e não vendia mais casas como antes, então o demitiu. Quando Felipe recebeu a notícia de que tinha sido demitido, ele olhou para o seu filho tão inocente brincando no chão e Felipe então sentiu seu coração apertar e a garganta fechar. Ele sentiu uma vontade de chorar, mas engoliu o choro. Ele decidiu que seria forte pelo filho. Enquanto tudo dava errado, as palavras de seus pais perturbavam a mente de Felipe. Ele ouvia as vozes de seu pai e sua mãe dizendo que a honestidade não levaria a lugar nenhum. Mas Felipe lutava contra sua própria mente. Ele iria se reerguer. Ele tinha fé que iria conseguir. Felipe não tinha mais casa. Então, com uma mão segurou a mão de Samuel e com a outra mão segurou uma sacola com seus poucos pertences e começou a andar. Ele não sabia ao certo para onde estava indo, mas ele tinha fé. O sol já estava alto no céu e aquele dia estava muito quente. Nos últimos dias, havia feito calor durante o dia e chovia muito durante a noite. Felipe então começou a procurar um lugar onde pudesse abrigar o seu filho. Ele andou durante algum tempo pela rua e perguntou para alguns moradores de rua onde poderia se abrigar. Algumas pessoas cansadas não respondiam. Ele entendia, aquelas pessoas tinham seus próprios problemas para lidar. Porém, uma moça que também morava nas ruas foi até Felipe. Ela disse a ele que havia um lugar onde a maioria dos moradores de rua ficava em dias chuvosos. Havia uma loja enorme onde era necessário subir uma escada para chegar lá. Sendo assim, embaixo da loja havia um grande espaço aberto. Às vezes naquele espaço eram feitas algumas feirinhas, mas normalmente era um espaço vazio. Ela disse a Felipe que ele poderia passar a noite lá. Não era uma casa, mas pelo menos tinha uma cobertura que impediria a criança de se molhar caso chovesse. A mulher disse que ele deveria ir logo para pegar o seu lugar, pois se ele fosse somente à noite, não teria mais espaço. A mulher apontou a direção onde ficava aquele lugar e deu as instruções para Felipe. Ele agradeceu à mulher. Ela tinha um sorriso tão amigável apesar das marcas de sol que Felipe acabou desabafando com ela. Ele tapou os ouvidos de Samuel com as mãos e disse para ela: "Hoje vai ser a primeira noite que eu vou dormir na rua, moça. E infelizmente meu filho vai ter que passar por isso. Eu não sei o que vai ser de mim. Obrigado pela informação." A mulher o olhou com compreensão. Ela então respondeu: "Por nada, irmão. Aqui nas ruas eu aprendi a ajudar, pois desde que fiquei nessa situação, muitos me ajudaram também. Você precisa ter cuidado aqui, pois nem todos são bem intencionados. Isso acontece em qualquer lugar, mas se você for uma boa pessoa, vai encontrar boas pessoas também." Felipe entendeu, novamente agradeceu à mulher e foi em direção ao lugar onde poderia passar a noite sob um teto. Felipe e Samuel chegaram ao lugar e, como a moça já tinha avisado, já estava quase cheio. Felipe tirou da sacola um cobertor e enrolou o filho. Ele ficou sem nenhum cobertor.
A noite foi muito fria e chuvosa e Felipe abraçou o filho para mantê-lo aquecido. Ele tremia, mas se sentia aliviado por perceber que o filho estava aquecido. Os dias e as noites nas ruas eram difíceis e Felipe precisou ter garra. Ele deixava Samuel sentado embaixo de alguma cobertura para se proteger do sol e ia para as ruas pedir dinheiro. Ele se sentia humilhado quando algumas pessoas passavam por ele e diziam: "Vai trabalhar, vagabundo." Outros diziam: "Um homem forte desse mendigando, toma vergonha na cara." Felipe aguentou tudo aquilo em silêncio. Apesar disso, algumas pessoas ajudavam ele com trocado com moedinhas, e foi juntando essas moedas que ele conseguiu comprar balas. Ele então começou a vender no farol. Os dias se passavam e o calor castigava a pele de Felipe. Ele continuava vendendo. Com o dinheiro, ele comprava comida para Samuel e comia qualquer salgado baratinho que conseguia comprar. Felipe continuava vendendo nas ruas e, com o tempo, começou a reerguer a cabeça. Ele estava nas ruas sim, mas não estava roubando ninguém. Então ele abriu o sorriso e começou a usar a sua simpatia e charme que usava para vender casas, para vender balas, doces e água no farol. Felipe decidiu que sua vida não tinha acabado. Ele iria se reerguer. Pegou alguns trocadinhos, imprimiu currículos e começou a distribuir enquanto vendia balas e doces. Um certo dia, Felipe até mesmo escreveu um cartaz à mão com Samuel lhe ajudando. No cartaz estava escrito: "Eu sou corretor de imóveis, mas estou na rua com meu filho. Só preciso de uma oportunidade de trabalho. Por favor, me dê uma chance." Felipe estendia esse cartaz com ele segurando de um lado e Samuel do outro. Algumas pessoas tiravam fotos dele e diziam que iriam compartilhar a imagem para ajudá-lo. Outros tiravam fotos dele dando risada ou humilhando. Outras pessoas o ignoravam, dizendo que aquilo era uma vergonha para um pai. Em seu pensamento, Felipe se lembrava que vergonha era roubar e dar golpe nas pessoas. Felipe se manteve firme. As semanas se passaram e, certo dia, ao invés de rir daquele rapaz, um jovem empresário preferiu ajudá-lo. Ele estacionou seu carro a algumas ruas de distância e voltou a pé até onde Felipe estava. Ele se apresentou e disse a Felipe que seu nome era Júlio. Ele disse que tinha uma imobiliária. Não era grande, mas ele estava disposto a ajudá-lo. Felipe nem acreditou naquilo. Ele respondeu ao homem que ele daria o seu melhor no trabalho. Felipe foi contratado. No começo, ele ainda precisou morar nas ruas, mas após um mês, eles alugaram um apartamento pequeno para ele e Samuel. Júlio disse que ele era uma pessoa iluminada. Assim que Felipe começou a trabalhar, as vendas aumentaram. Felipe era muito simpático e usou ali tudo o que tinha usado no seu último trabalho. E rapidamente, as vendas da imobiliária alavancaram. Muitas pessoas até reconheciam Felipe pelas fotos e perguntavam se era ele o homem que tinha estendido o cartaz procurando o serviço. Felipe, com orgulho, dizia que era ele sim. As pessoas diziam a Felipe que ele era um exemplo de ser humano. A vida dele estava ótima. Rebeca o contatou, se desculpou e disse que estava arrependida. Ela disse que queria reatar o namoro com Felipe. Tudo o que Felipe respondeu foi: "Fique longe de mim e do meu filho. Se você tentar tirá-lo de mim, vai perder o processo. Eu tenho dinheiro para ótimos advogados agora." Felipe tornou-se um grande amigo de Júlio e, com o tempo, tornou-se sócio na imobiliária. Ele já planejava comprar uma casa novamente. Ele olhava para o seu filho crescendo, sabendo o que era certo e errado. Ele amava Samuel e sabia que o futuro ainda reservava muitas coisas boas para eles. Felipe, feliz, se ajoelhava e agradecia todos os dias pela sua vida. Ele tinha conseguido viver de forma honesta, e a paz que sentia tendo seu filho e sua casa, nenhum dinheiro podia comprar. Você faria escolhas diferentes das de Felipe? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.